Hoje eu vou compartilhar umas coisas com vocês que eu não compartilhei nem com a minha família, com os meus pais, nem com meu marido. Algo muito, muito pessoal meu que pode falar muito com você. Antes de eu falar, necessariamente chegar nesse ponto do que aconteceu na minha vida, eu quero falar sobre duas pessoas de temperamentos diferentes, mas que foram escolhidas para um propósito. Eu quero falar de Pedro e de Judas. Quando a gente fala de Pedro, quem tem mais entendimento da Bíblia e sabe um pouco sobre Pedro, discípulo de Jesus, ele negou Jesus 3 vezes. E outra característica que as pessoas ligam muito a Pedro é que Pedro tinha um temperamento muito instável, explosivo, que Pedro fazia as coisas muito no calor da emoção, sabe? E quando fala de Judas, você lembra de quem? Eu aposto que o que vem na sua mente é traidor. E um dia eu tava conversando com uma pessoa muito sábia e ela falou: a gente não perdoa Judas. Você já parou pra pensar? Se não existisse um Judas na história, uma pessoa que levasse e que negociasse Jesus para a cruz, talvez não houvesse cruz, talvez não houvesse redenção pelos nossos pecados. Lógico que isso era plano de Deus, se não fosse através de Judas, ia ser através de outra pessoa, já estava escrito e o Senhor ia fazer com que acontecesse daquela forma, tinha que ser daquela forma. Mas tinha que ter alguém naquela história que ia ter que fazer aquele papel. Mas pra gente é tão difícil perdoar ele, né? O que Judas e Pedro tinham em comum? Eles eram discípulos de Jesus e os dois foram escolhidos a dedo por Jesus. Jesus tinha uma multidão que o seguia, mas ele escolheu 12 pessoas e entre essas 12 pessoas tinha Pedro e tinha Judas. Pedro negou Jesus 3 vezes. Aos nossos olhos, Pedro falhou. Judas traiu Jesus. Aos nossos olhos, Judas falhou. Mas a gente não vê o que a gente faz todo dia, né? Contra Deus. Isso a gente não vê, mas a gente vê muito bem o que Pedro fez e o que Judas fez. Apesar de tudo que eles fizeram, de todas as falhas dele, Deus falou: você vai aprender comigo, você vai caminhar comigo, eu vou te ensinar, vocês vão fazer parte do meu ministério. Essas duas pessoas, Jesus morreu também pelos pecados deles, pelas falhas deles. Só que a diferença é que Judas, assim que traiu Jesus, ele foi dominado pelos pensamentos que vinham na mente dele de morte. E então ele se suicidou depois de alguns dias que Jesus morreu na cruz. Jesus já tinha morrido na cruz pelo pecado de Judas. Mas foi difícil demais para ele lidar com tudo aquilo que ele foi lá e tirou a própria vida. No início da quarentena, eu passei um dia todo pensando qual seria a melhor forma de tirar minha própria vida. Como ia ser menos dolorido para mim tirar minha própria vida. Porque para mim eu tava falhando com Deus no momento que eu não confiei nele diante daquelas circunstâncias, que eu confiei no dinheiro, no meu emprego, na minha empresa, nos meus alunos. Eu fiquei bem mal, eu fiquei muito mal. Mas isso a Globo não mostra, né? Fiquei muito mal mesmo, a ponto de não querer viver. E eu já tinha esses pensamentos suicidas desde a infância, mas eu nunca me abri para ninguém. Falei pouquíssimas vezes, algumas vezes minha mãe já presenciou algumas crises dessas, mas eu falei muito pouco. E tem muita gente que tá me assistindo aí que não fala e que não ajuda a pessoa que tá próxima. Nesse dia que eu passei o dia todinho pensando em como eu poderia tirar minha própria vida de uma forma menos dolorosa, uma pessoa me mandou uma mensagem, respondendo um post meu, acabando, descascando comigo com as coisas que eu postava, com o que eu fazia, falou que eu era uma pessoa influenciadora, que eu não devia postar as coisas dessa forma, acabou minha raça. Mas ela não sabia que aquele ali estava sendo um dos piores dias da minha vida. E se ela não sabia isso, a maioria das pessoas aí do outro lado da tela não sabe. Como é que tá sendo o dia daquela pessoa? Porque ninguém vai ficar postando, eu já vi o dia da minha vida, eu quero morrer. Não, ninguém vai postar isso.
Mandou aquelas palavras, eu respondi com todo o amor do mundo. Eu respirei fundo. Você não sabe como foi meu dia, como eu tô me sentindo. Se você não gosta, guarda pra você e deixa de me seguir. Porque hoje eu queria morrer. E você acha que essas palavras que você me falou iam me fazer desistir ou iam me encorajar a tirar minha própria vida? Eu decidi que eu nunca mais ia cogitar a hipótese de tirar a minha vida. Nunca. E ontem, o Espírito Santo de Deus falou comigo. Talvez você não saiba o que é isso, mas continua assistindo aí pra ver se você entende um pouco mais e consegue sentir o que eu quero transmitir pra você aí do outro lado. Quando eu decidi gravar esse vídeo, Deus falou, as pessoas têm... Eu escolhi cada filho meu a dedo. Alguns decidiram ser Judas, não por traição, mas por não acreditar que Deus pode mudar, fazer tudo novo, que Deus pode perdoar, que Deus pode fazer uma nova história. Aí eles escolheram morrer. Morrer fisicamente e morrer espiritualmente. Tem aquelas pessoas que elas não tiraram a sua própria vida, mas elas morreram espiritualmente, elas deixaram de acreditar, elas deixaram de crer, elas deixaram de viver tudo aquilo que Deus preparou para elas. Judas deixou ser dominado e tomou aquela escolha e acabou a história. Pedro não. Pedro entendeu a mensagem da redenção. Pedro ganhou milhares de pessoas para Jesus. Judas morreu. Naquele dia, o inimigo queria que eu morresse, porque ele não queria que a mensagem que eu iria transmitir, mesmo eu sendo muito sentimental, muito emocional, Deus me escolheu a dedo para levar uma mensagem. Quando eu entendi tudo que eu passei, que eu quero ter a oportunidade de poder falar para vocês o que o Senhor fez em minha vida, que provavelmente pode ser algo que te edifique. Eu vou falar, mas não dá para falar tudo em um vídeo. Quando eu entendi tudo que eu passei, eu entendi que eu tinha que falar, que Deus me escolheu a dedo e que a missão não acabava naquele dia. Foi dia 5 de abril. E talvez a sua história também esteja só começando. O que Deus quer fazer através da sua vida e na sua vida tá só começando. Gente, eu fiquei muito mal quando, além de ter perdido o emprego, amizades, eu perdi um pequeno grupo que eu liderava. Seu primeiro vídeo que Deus tocou muito no meu coração para falar. Quando eu postei o primeiro vídeo, o que eu falei alcançou 1.200 pessoas e eu entendi por que aquele pequeno grupo acabou. Porque não cabia 1.200 pessoas na minha casa. Não cabe. Mas sabe quando você tem a certeza de que esse vídeo vai alcançar várias pessoas? Até aquelas que não querem me ouvir? Eu tenho essa certeza. Porque não é sobre mim, nunca foi sobre mim, eu deixo isso bem claro. Muitas pessoas precisam ser alcançadas, mas para isso você precisa abrir a sua boca. Você tem que parar de ouvir o que o inimigo fica falando aqui no seu ouvido. Que você não é capaz, que você não tem utilidade, que você não tem valor, que é melhor você morrer, que você é só uma boca a mais para os outros sustentar. Eram essas coisas que o inimigo falava no meu ouvido. Ainda bem que foi só um dia que eu deixei aquele pensamento me dominar. Depois que aquele dia passou, eu falei, eu não aceito, nunca mais eu vou aceitar. Se eu for falhar, eu vou falhar por um propósito maior do que a minha vida. Eu pude entender que não é sobre mim, é sobre ele. Que o meu dinheiro ele não vale nada. O que eu quero mesmo para minha vida não tem dinheiro que compre, não tem.
E eu posso ter isso, tendo muito dinheiro ou tendo pouco. Depois que eu entendi que as pessoas não são o que eu espero delas, eu tenho que fazer o melhor por mim. E quem quiser vir comigo, que venha. Não tem como eu enfiar uma verdade goela abaixo nas pessoas, que eu tinha essa mania. Eu passei por experiências ruins, aprendi com elas e não as cometi mais. Mas eu vi as outras pessoas fazendo o que eu fiz de errado e eu sabia da consequência daquilo. Gente, eu ficava doida, eu não queria que aquela pessoa passasse por aquilo de jeito nenhum. Eu ficava doida, eu ficava estressada e acabava que eu brigava com a pessoa não aprendia, se afastava de mim, que eu queria, não, faltava falar, não faz isso vai te machucar, você vai sofrer. Mas as pessoas também não entendiam a minha linguagem, não conseguia expressar para a pessoa que eu queria evitar que ela passasse pela consequência daquilo que ela estava fazendo. Mas não era eu que evitava, né? A história dela foi Deus que escreveu, eu não posso atrapalhar. Mas enfim, eu aprendi a construir minha nova história. Aprendi a construir a minha história. Mas para isso eu tive que ouvir que o que eu postava não tinha relevância. Que o que eu postava, fulano não gostava, ciclano não gostava. As pessoas vão continuar não gostando. Você poste uma coisa que agrada ou não. O que agrada um não agrada a outro. Não tem como agradar a todo mundo. Jesus não agradou a todos. E não vai ser a gente que vai agradar. Eu prefiro ser julgada por levar uma mensagem que eu acredito do que ser julgada por não levar essa mensagem. Se sentiu tocado por essa mensagem? Não deixe de compartilhar com outras pessoas que podem se sentir tocadas pela mensagem. Não é sobre mim, não é sobre a minha face aqui, não é sobre seguidor, não é sobre internet, não. É porque esse é o canal mais rápido das pessoas conhecerem Jesus, conhecer a verdade que liberta. Esse é o canal mais rápido. Ontem quando Deus falou, filha, você não vai conseguir, talvez, visitar todos os cantos desse mundo andando. Todas as igrejas desse mundo pregando, falando do seu testemunho, do que eu fiz na sua vida. Foi por isso que eu criei a internet, a inteligência do homem, porque através da internet as pessoas vão conhecer de uma forma assim, bombástica. E se tem uma forma da gente propagar o reino e espalhar essa mensagem da cruz para se cumprir tudo aquilo que está prometido, quem conhece a palavra sabe do que eu tô falando. É através da internet. É você abrir a sua boca na internet para falar. Que muitas vezes as pessoas não vão receber um panfleto teu na rua, porque as pessoas elas estão bloqueadas com a questão de igreja, as pessoas estão bloqueadas com liderança, com pastorado, as pessoas estão magoadas, carregam coisas, mas às vezes ela vai ouvir você. E quem falou que você não tem autoridade para falar? Colocou um chamado do seu coração, Deus te deu um chamado, Ele te deu um dom. E muitas vezes você não está usando porque você está se importando com o outro. Eu escolhi não me importar com o outro. Se ele me chamou para levar essa mensagem, eu vou levar. Se você não gosta, você não precisa me seguir, você não precisa me compartilhar. Mas se você acha que essa mensagem deve ser levada para mais e mais pessoas, compartilha, comenta, deixa like. Porque essa é a forma das redes sociais, mandarem mais o seu conteúdo para mais pessoas. Seja através desse vídeo ou seja através da sua boca falando sobre esse vídeo, sobre o que o Senhor falou a você, não sobre o que a Jennifer falou a você. E vamos encorajar uns aos outros a viver. Vamos parar de criticar a vida do outro. Vamos parar de falar do que o outro posta ou deixa de postar. Vamos cuidar da nossa vida, da nossa espiritualidade. Quem quiser vir com a gente cuida também. Quem quiser. Um beijo. Fiquem com Deus.